No vídeo de hoje você vai descobrir algo inédito. Te revelaremos a verdade por trás da fortuna de Munger e provaremos que ele foi muito mais rico do que o seu sócio e parceiro Warren Buffett. Os Estados Unidos encarou a Grande Depressão, uma crise sem precedentes em 1929. Este é o exemplo do momento em que o capitalismo quase quebrou. Houve uma terrível deflação, uma escassez de dinheiro tão grande que as pessoas chegavam até falsificar dinheiro para ter moeda circulando. Foi tão extremo que pessoas como você simplesmente não têm ideia do que era viver durante o período mais difícil da história americana. Foi ali, vivenciando todas essas dificuldades, que Charles Thomas Munger determinou-se nunca mais ser pobre. Ele queria seu próprio dinheiro, não porque amasse a facilidade ou o destaque social. Ele queria independência, mas ele nunca imaginou que, meio século depois, teria construído o maior império comercial da história, a Berkshire Hathaway. Se você se identifica com a busca incansável por independência financeira e deseja desvendar os segredos para se tornar verdadeiramente próspero, não deixe de ler Ricos, Sábios e Felizes. Descubra as lições valiosas que moldaram a jornada de Munger e encontre inspiração para trilhar seu próprio caminho para o sucesso. Clique no primeiro link da descrição e entre nessa jornada de sabedoria financeira hoje mesmo. Depois de se juntar a um pequeno fundo de investimento de Warren Buffett, Charlie Munger o tornou escalável, eventualmente se tornando uma das maiores e mais admiradas empresas da história. Munger é o tímido e reservado, mas o melhor parceiro que alguém poderia ter. Ele foi parceiro de Buffett por 60 anos. O único entre os candidatos a diretores da Berkshire Hathaway para os quais não víamos votos negativos. Charlie Munger foi um homem muito focado e observador. Sabia identificar gente ruim de longe. Warren Buffett é uma boa pessoa, mas isso não é suficiente nos negócios. Charlie Munger era aquele cara que não aceita bobagens e tem essa habilidade para fazer as coisas acontecerem. Como Warren Buffett, Charlie Munger nasceu em uma família de classe média em Omaha, Nebraska. Se você pensar nos povos pioneiros que se estabeleceram no Oeste, eles tinham uma espécie de espírito aventureiro e inquieto. Esses eram os tipos de características que foram transmitidas através das gerações. Charlie Munger nasceu nos tumultuados anos 20. Seu avô era um juiz federal e seu pai, um advogado. Desde jovem, Munger entendeu que, para ganhar dinheiro, deveria haver uma troca de valor. Ele começou a criar e negociar hamsters. A maioria da sua educação foi durante a Grande Depressão. Isso significa que ele era uma das poucas pessoas que ainda estão vivas e que se lembra profundamente da Grande Depressão. Isso foi muito útil para ele, pois a maioria da sua família acreditava em dinheiro sólido, ou melhor dizendo, no trabalho duro, investimentos conservadores, e não esperavam por benefícios sociais. Foi criado entre pessoas bastante atrasadas pelos padrões modernos, mas eram atrasadas de uma maneira boa, e isso foi muito útil. Munger se matriculou na Universidade de Michigan para estudar matemática. Pouco depois de começar a faculdade, a Segunda Guerra Mundial estourou. Foi declarado estado de guerra entre os Estados Unidos e o Império Japonês. O ataque surpresa a Pearl Harbor forçou muitos jovens a sair da faculdade e se alistar no serviço militar, incluindo Charlie Munger. O exército descobriu que Munger possuía um QI extraordinário e o designou para servir como meteorologista, analisando padrões climáticos para a guerra. Enquanto fazia cursos de física, ele aprendeu a pensar como um físico. Os físicos gostam de pensar em termos de fundamentos. Eles são muito cautelosos com suas suposições. Surpreendentemente, isso é muito semelhante à maneira de pensar de Buffett e Munger. Eles pareciam se ater aos fundamentos e à lógica nos negócios. Durante o serviço militar,
Charlie Munger se casou e, logo após o serviço, ingressou na Faculdade de Direito de Harvard. Depois de se formar, ele foi admitido na Ordem dos Advogados da Califórnia em 1949. Teve um exército de filhos em pouquíssimo tempo. Charlie começou com um salário de $275 por mês, acima da média na época. Munger se sentiu bem. As coisas pareciam ter dado certo para ele, mas ele não sabia que estava entrando no período mais sombrio de sua vida. Naquela época, o divórcio ainda era mal visto e seu casamento com sua primeira esposa, Margaret, terminou. Nesse momento, tudo o que ele queria era minimizar o dano que isso causaria nos seus filhos. Assim que Munger estava se recuperando da tragédia do divórcio, outra tragédia aconteceu. Seu filho Ted foi diagnosticado com leucemia. Naquela época, era uma sentença de morte. Após a morte de Ted, Munger percebeu que havia gastado todas as suas economias nas contas médicas de Ted. Munger ficou novamente em uma encruzilhada da vida, perguntando-se o que teria acontecido se ele fosse rico o suficiente para proporcionar o melhor tratamento para seu filho. Nunca sinta pena de si mesmo. Se seu filho está morrendo de câncer, não sinta pena de si mesmo. Charlie Munger dizia isso com frequência e estava mais determinado do que nunca a ter verdadeira riqueza para o bem de sua família. Diferentemente dos advogados de hoje, praticar direito nos anos 50 não era a melhor maneira de enriquecer. Ele percebeu que, para se tornar verdadeiramente rico, precisava ser dono de um negócio. Em grande parte, a maioria das pessoas ricas é dona de negócios, às vezes mais de um. Enquanto trabalhava como advogado para uma empresa de fabricação de transformadores inteligentes em Pasadena, Munger percebeu que poderia se tornar dono dessa empresa também. Munger investiu todas as suas economias e até pegou dinheiro emprestado para investir na empresa. Mas o negócio teve dificuldades no início e, para sobreviver, Munger teve que intervir e reduzir o tamanho da sua posição na empresa. Eles compraram uma empresa, a revitalizaram e a venderam com lucro. Munger considerava essa empresa ruim, mas ainda assim conseguiu obter um retorno respeitável no final. Essa experiência lhe ensinou uma lição que se tornou a base de como ele investe. Ele percebeu que é muito mais fácil comprar boas empresas do que tentar consertar as quebradas. Ele tinha um hábito na vida, que é olhar e observar o que funciona e o que não funciona. E viu tantos idiotas ficarem ricos em negócios fáceis que, naturalmente, ele quis estar em um negócio mais fácil. Armando-se com essa valiosa lição, ele estava pronto para investir em empresas maravilhosas. O que Munger não sabia era que em breve faria seu primeiro milhão em imóveis. O primeiro milhão. Los Angeles estava a caminho de se tornar a segunda maior cidade da América. As pessoas estavam se mudando para LA a uma taxa de 3.000 famílias por mês. Ficou claro para Munger que ele não poderia perder essa oportunidade de milhões de dólares. O mercado imobiliário é apenas um investimento altamente alavancado. Mas, ao contrário das ações com o imóvel, você tem controle ativo que permite reduzir o risco. Aconselhando seu cliente sobre um projeto imobiliário no Caltech, Charlie Munger colocou seu próprio dinheiro no projeto, possuindo metade da operação. A propriedade do Caltech vendeu rapidamente, gerando um retorno de 400% para o investimento de $100.000. Munger não parou por aí. Ele reinvestiu imediatamente seu dinheiro em mais projetos imobiliários. Até hoje, Charlie Munger ainda está muito envolvido em imóveis. Surpreendentemente, todo esse tempo Munger ainda mantinha um emprego estável como advogado. Isso mostra como Munger realmente era avesso ao risco na época. Embora o mercado imobiliário tenha feito Munger acumular milhões, ele parou depois de apenas 5 projetos. Depois, Munger queria ganhar dinheiro sem ter que se endividar muito. Usando suas conexões, ele iniciou uma empresa de investimentos. Ele comprou pequenas empresas,
como uma fabricante de máquinas de lavar carros, e até investiram em alguns empréstimos para carros. Ao contrário de outros investidores da época, a estratégia de Munger era muito concentrada em empresas pequenas em crescimento. Seu portfólio inteiro era muito concentrado em empresas de pequeno porte. Bem, Munger começou sua empresa de investimentos em 1962. Ele também investiu em uma empresa com problemas dirigida por seu amigo Warren Buffett. Warren Buffett seguiu a filosofia de investimento de Ben Graham, que, diga-se de passagem, é a mais certeira. Inclusive, se você quer tornar-se um investidor melhor e quer aprender a como investir em ações de boas empresas sem sofrimento, clica agora no segundo link da descrição para ter acesso ao livro O Investidor Inteligente. De longe, o melhor livro sobre investimentos já escrito. Nele você terá acesso aos ensinamentos de Ben Graham. Devido a isso, Buffett e Munger decidiram entrar em um novo setor: o mercado de selos de desconto. Munger teve uma experiência horrível no Blue Chip Redemption Center, na Califórnia. Blue Chip Stamps era uma empresa de cupons na época. Essa empresa descobriu ouro, gerando 100 milhões de dólares em vendas por ano até a década de 1970. Este é exatamente o tipo de negócio que Warren Buffett e Munger gostavam, um negócio de fluxo de caixa, como uma companhia de seguros que coleta muito dinheiro antecipadamente. Warren Buffett percebeu que poderia usar esse dinheiro para investir em outras empresas, gerando assim os juros compostos. Isso é algo que você vai aprender ao ler O Investidor Inteligente. Em dezembro de 1963, o Departamento de Justiça moveu uma ação antimonopólio contra a Blue Chip Stamp e obrigou a empresa a oferecer mais ações ao público. Esta foi a oportunidade que Munger e Buffett estavam esperando. Eles acumularam uma posição de controle na empresa, sendo Buffett o maior acionista e Munger o segundo. Os anos 1970 marcaram o início de muitas aquisições hostis, mas Buffett e Munger eram os mais amigáveis. Após tornarem-se membros do conselho, rapidamente ganharam controle para investir o excesso de dinheiro da Blue Chip Stamp. Aqui vemos uma cadeia de aquisições. Warren Buffett possui cerca de 36% da Berkshire Hathaway e a usou como veículo para adquirir outras empresas. Ao fazer isso, utilizou o dinheiro dessas empresas para adquirir outras. Não é tão simples quanto escolher ações usando o dinheiro da Blue Chip Stamp, mas ele faz isso com maestria até hoje. Munger e Buffett investiram em uma pequena loja de doces na Califórnia chamada See's Candies, utilizando o dinheiro dos selos Blue Chip. O negócio foi extraordinariamente bem sucedido, gerando mais de 2 bilhões de dólares em receita pré-impostos. No entanto, a expansão da See's Candies enfrentou um grande desafio inesperado: imitadores. Em 1973, a Russell Stover Candies tentou superar a See's em seu próprio mercado, abrindo lojas que eram idênticas às da See's, chamadas Mrs. Stovers. Diante dessa ameaça, o CEO da See's Candies, Chuck Huggins, recorreu à única pessoa capaz de lidar com o assunto: Charlie Munger. Munger lidou com a situação de forma firme, reunindo uma equipe de advogados e processando a Stover's Candies como mercenários. Funcionou. A Stover's Candies ficou assustada e recuou imediatamente, e nenhuma outra loja de doces ousou fazer o mesmo. Após isso, a Berkshire Hathaway prosperou, adquirindo uma empresa após outra, incluindo o famoso acordo com a Coca-Cola. No entanto, Buffett e Munger não poderiam prever a maior ameaça à Berkshire Hathaway, que estava prestes a surgir. A empresa Berkshire Hathaway é extremamente única hoje, possuindo um grande número de negócios separados e subsidiárias. Se não fosse pelo modelo de Munger, a Berkshire Hathaway teria tido dificuldades para expandir, mas pode ter atingido seu limite. E essa era a grande ameaça.
Buffett mencionou anteriormente que os investidores pessoa física têm uma vantagem sobre a Berkshire Hathaway, pois podem investir em coisas que farão uma grande diferença, ao contrário da Berkshire Hathaway, que precisa buscar grandes empresas para investir devido ao seu tamanho. Isso porque empresas grandes têm mais dificuldade de alocação de todo aquele capital financeiro monstruoso. Ao longo de sua longa vida, Munger reuniu mais lições e experiências do que qualquer um. Como um físico teórico, ele pensa em negócios em termos de primeiros princípios, analisando o que funcionaria, o que não funcionaria e por quê. Sua vida foi lendária, passando por múltiplas recessões econômicas, guerra e a pior tragédia, sem nunca ceder. Ele lida com o que quer que a vida ofereça, tornando-se uma das figuras mais icônicas nos negócios. Felizmente, ele teve, desde muito cedo, a ideia de que a maneira mais segura de tentar conseguir o que você quer é merecer o que você quer. É uma ideia tão simples, a regra de ouro, por assim dizer. Você quer oferecer ao mundo o que compraria se estivesse do outro lado. Não há ética melhor para qualquer pessoa ter. Tudo bem, mas e sobre o fato que foi dito no começo do vídeo? Como era que Charlie Munger foi mais rico do que o próprio Warren Buffett? Vou te explicar isso agora. Mas antes, verifique se você já deixou o like e se inscreveu no canal. Seu apoio é muito importante para a produção desse material que é inteiramente gratuito. Sem mais enrolações, Munger superou Buffett em tudo, com a única e pouco importante questão do patrimônio líquido. A riqueza que falamos é outra, muito maior que a financeira. Charlie Munger, aos 33 anos, enterrou seu filho, vítima de leucemia, enquanto perdia sua casa e via seu casamento acabar. Anos depois, teve 8 filhos, educou e formou todos. Utilizava um método que nomeou como storytelling crítico-moral. Foi uma fortaleza para suas filhas. Wendy descreveu como seu pai educava as crianças através das histórias. Ele realmente gosta de contar histórias com finais trágicos. As histórias que ele conta são muito extremas, muito assustadoras. Quando termina de contar, geralmente gritamos e rimos. Ele descreve todos os tipos de consequências trágicas e nos ensina quais lições podem ser aprendidas dessas consequências. Papai é incomparável. Buffett não convivia com seus filhos, trocou sua esposa, não ia aos aniversários das crianças. No próprio documentário, os filhos narram essa vida paralela dele. Ateu, a favor e imenso financiador do aborto. Relativista. Tudo que temos para aprender com ele diz respeito tão somente a fazer mais dinheiro. O próprio Buffett descreve o enriquecimento cultural que teve ao se deparar com a mente e conhecimento do amigo, soltando. Permitindo-me evoluir de orangotango para humano a uma velocidade extraordinária, senão eu seria muito mais pobre do que sou agora. Você percebe que a própria medida de sucesso de Buffett, ao falar da amizade com Munger, utiliza critérios meramente financeiros. Ele me fez evoluir, caso contrário, seria bem mais pobre. Não seria tão rico quanto sou hoje. Essa é a única régua que Warren usa para medir tudo. O próprio professor dele, Benjamin Graham, era professor de História e Filosofia. Sabia grego. Era um homem culto, cujas empresas e cujo estudo eram parte de uma vida maior. Warren Buffett só tem o seu dinheiro. Isso é tudo que ele tem. Na vida, seja um Charlie e não um Buffett. De qualquer forma, agradeço por assistir. Se este vídeo foi do seu agrado, te convido a clicar no vídeo que está aparecendo nesse momento na sua tela para você entender como Donald Trump perdeu 3 bilhões de dólares em um ano. Até o próximo vídeo.